Alguns aeroportos podem te matar antes mesmo que seu voo tenha a chance de dar errado. Não porque o avião esteja avariado, não porque o piloto tenha cometido um erro, mas porque a pista termina num penhasco, porque as montanhas não deixam espaço para manobrar, porque a aproximação exige que um jato passe entre duas cristas a baixa altitude, sem instrumentos e sem segunda chance, porque a pista foi construída sobre uma inclinação tão acentuada que as aeronaves precisam da própria encosta para parar, porque a pista partilha o seu espaço com uma estrada pública, porque a única coisa além do fim do asfalto é um precipício de 60 metros até um vale. Esses não são aeroportos abandonados no meio do nada. São aeroportos em funcionamento. Alguns recebem centenas de milhares de passageiros todos os anos. Alguns são a única entrada ou saída de um país inteiro. Alguns servem cidades turísticas repletas de visitantes que não fazem ideia do que foi preciso para pousar ali. E cada um deles tem uma história que se assemelha menos a um manual de aviação e mais a um alerta que alguém deveria ter levado a sério antes. Antes de reservar aquela viagem de aventura, antes de presumir que qualquer aeroporto para onde uma companhia aérea comercial voe seja razoavelmente seguro, antes de olhar para a bela foto do destino e pensar que a viagem até lá é a parte fácil, leia esta lista. Porque os 10 aeroportos que você está prestes a conhecer são a prova de que, às vezes, a parte mais perigosa da viagem não é o voo em si, mas sim o pouso, e às vezes é a decolagem. E em uma pista de pouso específica nas montanhas do Lesoto, é justamente o momento em que a pista termina e não resta nada além de ar livre. Aeroporto Tenzin Hillary, Lukla, Nepal. Os pilotos o consideram o aeroporto mais perigoso do mundo, não o mais difícil, não o mais inconveniente. Não o mais tecnicamente exigente, o mais perigoso. O aeroporto de Lukla está situado a 2.845 metros de altitude no Himalaia, escavado na encosta de uma montanha com uma pista de apenas 527 metros. Uma pista comercial padrão tem entre 2.000 e 4.500 metros de comprimento. A pista de Lukla tem aproximadamente um quarto do mínimo exigido. Em uma das extremidades, um muro de pedra foi construído diretamente na montanha. Na outra extremidade, um desnível de 600 metros para o vale abaixo. Não há terreno plano, não há área de segurança, não há margem para erros de qualquer tipo. Quando um avião se aproxima para pousar, o piloto tem apenas uma chance. As montanhas que cercam o vale tornam fisicamente impossível arremeter e tentar novamente. Se a aproximação estiver errada, não há como corrigir. O que acontecer, acontece na primeira tentativa, sempre. O clima não ajuda. O nevoeiro chega sem aviso prévio. As nuvens fecham o vale em minutos. Os voos só são realizados no início da manhã, pois no final da manhã os ventos da montanha ficam muito fortes. Em muitos dias, nada se move. Os pilotos que sequer têm permissão para tentar essa aproximação precisam ter mais de 1 ano de experiência específica em voos de montanha no Nepal, além de 10 pousos supervisionados em Lukla, antes de poderem voar sozinhos. Em abril de 2019, um avião que desviou na decolagem colidiu com um helicóptero no solo, matando 3 pessoas. Esse é apenas um dos muitos acidentes que garantiram a Lukla uma posição permanente no topo de todos os rankings de aeroportos perigosos já publicados. A maioria das pessoas que voam para cá sobrevive. Mas aquelas que não sobrevivem não tiveram apenas azar. Elas estavam em um aeroporto onde as probabilidades sempre estiveram mais próximas do perigo do que qualquer um gosta de admitir. O History Channel classificou Lukla como o aeroporto mais perigoso do mundo. Especialistas em aviação o citam no topo de todas as principais listas de aeroportos perigosos há mais de 2 décadas. Essa classificação nunca foi seriamente contestada, porque não há argumento convincente contra ela. Aeroporto de Paro, Butão. Apenas cerca de 20 pilotos em todo o mundo estão qualificados para pousar no aeroporto de Paro. 20. Num mundo com milhões de pilotos licenciados, apenas cerca de 20 concluíram o treinamento necessário para pousar uma aeronave no único aeroporto internacional do Butão. Esse número por si só já diz tudo. Paro fica situada em um estreito vale do Himalaia a 2.235 metros de altitude, cercada por picos que se elevam a mais de 5.486 metros.
Não há sistemas de pouso por instrumentos, nenhum tipo de orientação eletrônica. Tudo é feito visualmente, a olho nu, somente durante o dia. Quando as nuvens entram no vale, o aeroporto fecha. Não há procedimento alternativo, simplesmente não há voos. A aproximação exige uma série de curvas acentuadas entre cristas de montanhas em ângulos que nenhum aeroporto convencional jamais exigiria de um piloto. A pista só se torna visível nos segundos finais antes do pouso, depois que a última curva já foi concluída. Um piloto descreveu a situação à BBC como voar inteiramente por instinto, com a montanha preenchendo o para-brisa até o último instante. Se os 20 pilotos qualificados do mundo decidissem que não querem mais voar dessa forma, o Butão ficaria completamente isolado do tráfego aéreo internacional. Toda a conexão do país com o mundo exterior está nas mãos de um número de pessoas menor do que o número de pessoas que caberiam em uma mesa de jantar. Isso não é exagero. Essa é uma realidade operacional documentada que o governo do Butão e as companhias aéreas que o servem gerenciam todos os dias. Mesmo assim, os voos continuam, porque o Butão precisa deles e a alternativa é o isolamento. Nunca houve um acidente registrado em Paro. O sistema rigoroso se manteve. Mas o perigo não mudou, porque as montanhas não vão a lugar nenhum. O que Paro demonstra não é que aeroportos em condições extremas possam ser tornados seguros. É que aeroportos em condições extremas só podem ser mantidos seguros restringindo-os a um nível tão rígido que praticamente ninguém no mundo consiga operá-los. Isso não é segurança, isso é controle. E o controle, em um vale montanhoso com clima imprevisível, está sempre a um passo de se transformar em algo completamente diferente. Aeroporto Internacional, Toncontín, Tegucigalpa, Honduras. 10 acidentes registrados desde 1962. 132 pessoas morreram em uma única aproximação em 1989. Uma pista que termina em um aterro rodoviário com um bairro residencial do outro lado. Este é o aeroporto Toncontín, a principal porta de entrada internacional para a capital de Honduras. A cidade de Tegucigalpa está construída em meio a colinas íngremes e estreitas que se comprimiram ao redor do aeroporto à medida que a cidade cresceu, deixando a pista presa em um terreno acidentado, sem espaço para manobrar. Os pilotos que chegam precisam executar uma curva acentuada de 45 graus em baixa altitude, sobre os telhados de casas e prédios, segundos antes do pouso. A pista é curta, não há espaço para abortar a aterrissagem. Essa combinação resultou em um número de mortes que não pode ser atribuído apenas ao azar. Em 2008, um Boeing 737 ultrapassou os limites da pista em condições de pista molhada e atravessou um talude. O avião parou atravessado em uma rodovia pública durante o horário de pico. 5 pessoas morreram, incluindo 2 que estavam fora do aeroporto no momento da colisão. Um novo aeroporto acabou sendo construído em um vale com terreno mais aberto para substituir Toncontín. Mas a transição se arrastou por anos, enquanto os voos continuavam naquela mesma pista curta, cercada pelas mesmas colinas que já haviam ceifado vidas diversas vezes. Algumas mudanças na aviação acontecem muito mais lentamente do que os acidentes que as tornam necessárias. Nos anos entre a colisão com a encosta em 1989 e a ultrapassagem da pista em 2008, os pilotos continuaram fazendo aquela mesma curva acentuada sobre os mesmos telhados, e as encostas não se moveram 1 centímetro sequer. O que finalmente forçou a mudança não foi o primeiro acidente, nem o segundo, nem o terceiro. Foi o acúmulo de desastres que, eventualmente, tornou injustificável a manutenção do aeroporto no local. Mesmo assim, o antigo aeroporto permaneceu aberto por anos a mais do que deveria. Aeroporto de Courchevel, França. Os passageiros que aterrissam em Courchevel estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Jatos particulares, voos fretados, os Alpes franceses à sua espera logo abaixo da pista. E a própria pista é uma rampa de 537 metros construída na encosta de uma montanha, com um penhasco em uma extremidade e sem instrumentos, sem luzes de aproximação e sem segunda chance na outra. Courchevel está situada a 2.008 metros de altitude nos Alpes da Saboia, com uma inclinação ascendente de 18,6%.
Isso significa que a pista sobe como uma rampa. Os aviões não pousam em terreno plano aqui. Eles pousam subindo, pois a própria inclinação é a única coisa que os ajuda a parar. Na parte mais baixa, a pista simplesmente termina e a montanha despenca abaixo dela. Não existem sistemas eletrônicos de pouso. Tudo é feito visualmente. Se houver nuvens sobre a montanha, nada voa. Se o tempo permitir, o piloto executa a aproximação inteiramente à vista, sem instrumentos para recorrer e sem opção de tentar novamente se algo der errado. Apenas pilotos alpinos certificados têm permissão para voar aqui, e mesmo entre eles, Courchevel é considerada uma das pistas mais exigentes dos Alpes. O processo de certificação é longo. As horas de experiência de voo em montanha exigidas são consideráveis. E mesmo os pilotos qualificados abordam Courchevel com um nível de atenção e preparação que outros aeroportos simplesmente não exigem. É uma pista que exige tudo das pessoas que a pilotam, sempre, sem exceções para dias bons, experiência ou reputação. Os passageiros abastados que desembarcam de seus jatos na neve geralmente não param para pensar no que foi preciso para chegarem até lá. Talvez devessem começar. Porque Courchevel não é perigosa por ser remota, pobre ou sem outra opção. É perigosa por natureza, construída para servir a um resort escolhido por pessoas ricas, com pilotos bem pagos para gerenciar o risco. O perigo é parte da experiência, não sintoma de negligência. E isso, à sua maneira, é ainda mais notável do que a inclinação da pista. Aeroporto da Madeira, Portugal. Em novembro de 1977, um Boeing 727 da TAP Air Portugal aproximou-se em alta velocidade, não conseguiu parar e ultrapassou os limites da pista. A aeronave colidiu com o solo, pegou fogo e matou 131 das 164 pessoas a bordo. Um dos piores desastres aéreos da história de Portugal. A pista era curta demais. Todo mundo sabia disso. Mas a Madeira é uma montanha vulcânica que emerge do Atlântico, praticamente sem terreno plano, e não havia espaço para estendê-la em terra firme. Então, os engenheiros construíram a extensão sobre o oceano. 180 colunas de concreto foram construídas diretamente no Atlântico, e a pista foi assentada sobre elas. Hoje, aproximadamente metade da pista da Madeira fica suspensa sobre o mar, com o oceano visível sob as rodas de cada aeronave que aterrissa. A pista agora tem o comprimento legal necessário. A aproximação, no entanto, ainda é moldada pela mesma geografia costeira que tornou possível a sua construção em 1977. O terreno montanhoso comprime e desvia o vento de maneiras que o radar não consegue prever completamente. Os ventos laterais que descem dos penhascos aceleram e mudam de direção de forma imprevisível. Pilotos que voam aqui regularmente descrevem a aproximação como uma das mais exigentes de toda a aviação europeia. A maioria das companhias aéreas que operam na ilha exige certificação específica antes que uma tripulação seja autorizada a pousar lá. A ilha é linda. O aeroporto não mudou sua natureza fundamental desde o dia em que aquelas colunas foram despejadas no Atlântico. Isso não é tranquilizador, é apenas geografia. A engenharia que estendeu a pista sobre o mar é realmente impressionante. Resolveu o problema do comprimento. Não resolveu o problema do vento, o problema dos penhascos ou o problema de uma ilha que se eleva abruptamente do oceano e molda o ar ao seu redor de maneiras que nunca cooperam totalmente com os aviões que a atravessam. Aeroporto Internacional Princesa Juliana, Saint Martin. Em 2017, uma mulher que estava em uma praia pública no Caribe foi morta pelo vento de um avião que decolava. Ela não estava no avião, ela não estava na pista. Ela estava atrás de uma cerca, observando as aeronaves, exatamente o que milhares de turistas fazem neste aeroporto todas as semanas. O jato de um avião em decolagem a atingiu com força suficiente para arremessá-la contra uma barreira de concreto. Ela não sobreviveu. Após sua morte, placas de advertência foram instaladas. A repercussão internacional de sua morte aumentou o número de turistas que se aproximavam daquela cerca. As pessoas continuaram chegando. Os aviões continuaram pousando. O aeroporto Princesa Juliana faz com que as aeronaves sobrevoem diretamente a praia de Mahou,
numa trajetória de aproximação que coloca grandes jatos a poucos metros das cabeças dos banhistas. Os vídeos são espetaculares. Milhões de visualizações. As pessoas viajam especificamente para sentir a adrenalina. O aeroporto tornou-se um destino para quem busca emoções fortes, e o resultado é um lugar onde o perigo é tratado como entretenimento, até que deixa de ser. O aeroporto fica numa pequena ilha com uma pista adjacente à costa e áreas residenciais em todos os lados. Um furacão em 2017 o fechou completamente durante meses para a reconstrução. Quando reabriu, a praia ainda estava lá, a cerca ainda estava lá e as pessoas voltaram. Alguns aeroportos são perigosos por causa do que acontece com os aviões. Este é perigoso por causa do que fez às pessoas que os observavam. E o fato de a emoção de ficar perto da cerca não ter desaparecido depois da morte de uma mulher ali é uma espécie de declaração sobre como os seres humanos lidam com o risco quando ele parece emocionante à distância. Aeroporto de Congonhas, São Paulo, Brasil. Existe um aeroporto dentro de uma das maiores cidades do mundo, cercado por todos os lados por uma densa paisagem urbana, com uma pista que termina onde a cidade começa, sem zona de segurança, sem área de aterrissagem, sem terreno aberto, sem área de frenagem de emergência, sem distância entre o último metro de asfalto e o primeiro prédio de São Paulo, apenas a pista e depois a cidade. Congonhas foi construído em 1936, quando São Paulo tinha cerca de 1 milhão de habitantes e o aeroporto ficava a uma distância considerada razoável do centro urbano na época. Hoje, São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. O aeroporto não mudou de lugar, a cidade cresceu ao seu redor, sobre ele e além dele, até que a pista se tornou apenas mais uma faixa de asfalto embutida no coração de um dos ambientes urbanos mais densamente povoados do planeta. Os prédios que hoje o cercam não existiam quando ele foi projetado. A densidade populacional que torna um aeroporto intransitável catastrófico também não existia quando o projeto foi concebido. Mas os projetos não foram atualizados com rapidez suficiente e as pessoas pagaram por isso com suas vidas. Em julho de 2007, um Airbus A320 da TAM Airlines pousou sob chuva com o reversor de empuxo inoperante. A aeronave não conseguiu parar. Ultrapassou o final da pista, atravessou uma rodovia movimentada no horário de pico da noite e se chocou contra um armazém de cargas ao lado de um depósito de combustível. O incêndio foi visível em toda a cidade. Todas as 187 pessoas a bordo morreram. Outras 12 pessoas em solo também faleceram. O acidente permanece como o mais mortal da história da aviação brasileira. A investigação apurou que a pista não possuía canaletas de drenagem adequadas, não existiam zonas de segurança legalmente exigidas e a cultura da companhia aérea desencorajava os pilotos a desviarem a rota quando as condições eram desfavoráveis. Após o desastre, algumas mudanças foram feitas. A pista foi recapeada. Alguns voos foram transferidos para Guarulhos, mas Congonhas não fechou. Agora mesmo, aviões pousam e decolam daquela mesma pista no alto de um morro, dentro de uma cidade de 20 milhões de habitantes, onde o fim do asfalto e o início de tudo o mais são separados por quase nada. O povo paulista precisa desse aeroporto. A malha aérea doméstica do Brasil depende dele. E assim os aviões continuam chegando, a cada poucos minutos, o dia todo, em uma pista ao redor da qual uma cidade de 20 milhões de habitantes cresceu completamente. Não há uma boa resposta para isso. Há apenas a realidade. Aeroporto Internacional de Gibraltar, Gibraltar. Até 2023, uma via pública de 4 faixas atravessava diretamente o meio de uma pista de pouso comercial em atividade. Não ao lado, não embaixo. Atravessando, em ângulo reto. Sempre que uma aeronave precisava usar a pista, as barreiras de trânsito desciam, os carros paravam, os pedestres esperavam, o avião se movia e, em seguida, as barreiras se levantavam e o trânsito voltava ao normal, como se nada de incomum tivesse acontecido. Isso continuou por quase um século. A Avenida Winston Churchill, a principal via que liga o centro de Gibraltar à fronteira com a Espanha, compartilhava o mesmo espaço físico com a única pista do aeroporto de Gibraltar. Dezenas de milhares de pessoas utilizavam essa via diariamente. Ciclistas a utilizavam,
Pedestres a utilizavam. Veículos que transportavam mercadorias de e para a Espanha a utilizavam várias vezes ao dia. O sistema era gerenciado pelo controle de solo. Funcionava no sentido de que nenhum carro jamais foi atingido por um avião, mas era, por qualquer definição razoável, um dos arranjos mais extraordinários da história da aviação civil. Não há outro exemplo registrado de uma movimentada via comercial e uma pista de pouso ativa se revezando no uso do mesmo espaço. A pista em si situa-se entre o Mediterrâneo e o Atlântico, com o Rochedo de Gibraltar a dominar a aproximação. As condições de vento cruzado no estreito entre os dois mares estão entre as mais desafiantes da aviação europeia. A pista é curta, com 1.829 metros. Apenas um punhado de companhias aéreas no mundo está certificado para aterrar ali. Um túnel foi finalmente concluído em 2023, levando a estrada para o subsolo e pondo fim às travessias da pista após quase um século. Os aviões agora têm a pista só para eles. A geografia, os ventos cruzados e o rochedo não mudaram, mas pelo menos os carros estão fora do caminho. O aeroporto de Gibraltar nunca será fácil. A localização torna isso impossível. Mas pelo menos, depois de quase 100 anos, não divide mais sua pista com o tráfego do horário de pico. Esse problema específico foi resolvido. Os outros são características permanentes do terreno. Aeroporto Juancho e Irausquim, Saba, Caribe. Nesta ilha, vendem camisetas com a frase "Eu sobrevivi ao desembarque em Saba". Eles não estão sendo irônicos. O aeroporto Juancho e Irausquim possui a pista comercial mais curta do mundo, 400 metros de comprimento, com um penhasco que despenca no mar de um lado e uma colina com mais penhascos do outro, sem áreas de escape, sem terreno macio além do asfalto, sem para onde um avião ir em caso de imprevistos. Jatos não pousam aqui. Turbohélices de qualquer porte significativo também não. Apenas pequenas aeronaves a hélice com distâncias de pouso muito curtas são permitidas, e mesmo essas exigem que os pilotos possuam treinamento específico e certificado para essa aproximação exata antes de serem autorizados a tentar. A aproximação exige que a aeronave mire na encosta e faça uma curva acentuada em baixa altitude para alinhar-se com a pista nos segundos finais antes do toque no solo. A aeronave ainda está descendo em declive acentuado ao cruzar a cabeceira da pista. A diferença entre um pouso seguro e um que termina no oceano é medida em metros. A ausência de acidentes registrados não é motivo de tranquilidade. É um reflexo de quão severamente tudo é restrito neste aeroporto. As restrições têm se mantido até agora. Mas o penhasco no final da pista ainda está exatamente a 400 metros de onde a aeronave inicia sua decolagem, e não vai a lugar nenhum. A única razão pela qual a camiseta diz "Eu sobrevivi" como uma piada é porque, até agora, as restrições têm sido tão rígidas que quase todos sobrevivem. Retire essas restrições, ou coloque a aeronave errada ou o piloto errado naquela pista, e a camiseta deixa de ser engraçada muito rapidamente. Pista de pouso de Matecane, Lesoto. Este é o único aeroporto desta lista onde cair de um penhasco faz parte do procedimento normal de decolagem. A pista de pouso de Matecane está localizada a 2.300 metros de altitude nas terras altas do Lesoto, servindo comunidades remotas nas montanhas que não têm acesso rodoviário ao mundo exterior. A pista tem 400 metros de extensão e é de cascalho não pavimentado. No final desse trecho de cascalho, o terreno termina abruptamente e um penhasco despenca 600 metros no vale abaixo. Quando um avião decola de Matecane, ele acelera diretamente em direção ao penhasco. Em grandes altitudes, onde o ar rarefeito reduz o desempenho do motor em até 40%. Nem sempre é possível alçar voo antes de atingir a borda. Quando isso acontece, a aeronave cai no penhasco e despenca no vale. Durante a queda, ela ganha velocidade suficiente para alçar voo. Isso não é uma falha. O piloto Tom Claytor, que voou nessa pista por anos, descreveu isso como uma condição conhecida de operação aqui. O avião cai. Depois ele voa. Se tudo correr como esperado, o pouso não é mais seguro, não há opção de arremeter e tentar novamente. A superfície não pavimentada muda a cada estação. Não há auxílios à navegação. Não há iluminação.
Nenhuma infraestrutura de qualquer tipo além de 2 birutas indicando a direção do vento. Matecane existe porque as comunidades ao seu redor não têm outra forma de se conectar com o mundo. Para os médicos que chegam de avião com medicamentos, para os trabalhadores humanitários que trazem suprimentos, para os moradores que precisam de evacuação de emergência, esta pista de pouso não é uma curiosidade, é sobrevivência. É também uma pista que não leva a lugar nenhum, onde uma queda controlada de 600 metros não é um desastre. É apenas terça-feira. A maioria das pessoas neste planeta nunca precisará usar o Matecane, mas o fato de ele existir, de pilotos o utilizarem regularmente, de comunidades dependerem dele e de o procedimento padrão de decolagem envolver dirigir para fora de um penhasco e torcer para que a queda seja longa o suficiente para salvá-lo, diz algo sobre os extremos que a aviação atinge quando a necessidade é grande o suficiente e a geografia é implacável o bastante. Se isso não é a definição de perigoso, então nada é. Esses 10 aeroportos têm uma coisa em comum. Em todos eles, as suposições comuns sobre viagens aéreas não se aplicam. A suposição de que há espaço para tentar novamente, de que a pista é longa o suficiente, de que o terreno pode ser controlado, de que se algo der errado, alguém planejou o que vem a seguir, de que o solo além do asfalto é tolerante, de que o tempo avisa antes de mudar. Nesses aeroportos, a maioria dessas suposições está errada. Os pilotos que voam aqui estão entre os mais habilidosos do mundo. As restrições impostas a esses aeroportos são rigorosas por um motivo, e essas restrições já salvaram vidas. Na maioria das vezes, os voos chegam e partem sem incidentes. Os números, na maioria dos casos, são melhores do que a reputação. Mas a reputação na aviação não se constrói do nada. Todos os aeroportos perigosos desta lista ganharam seu nome por meio de acidentes, investigações, mortes e o registro documentado do que acontece quando a geografia, o clima e os limites da engenharia humana se combinam da maneira errada, no momento errado. Se você estiver olhando um itinerário de voo e um desses nomes aparecer na sua passagem, não presuma que, só porque a companhia aérea opera naquele local, ele seja seguro. Não presuma que porque milhares de pessoas chegaram em segurança antes de você, você também chegará. Saiba o que está enfrentando. Compreenda o que o piloto na cabine está gerenciando no momento em que as rodas deixam o solo ou tocam a pista. E reconheça sinceramente que a razão pela qual a maioria das pessoas sobrevive a essas aproximações é porque um pequeno número de seres humanos extremamente habilidosos fez disso sua profissão, para ter sucesso em algo que o próprio terreno está ativamente tentando impedir. Em qual desses aeroportos você ainda estaria disposto a voar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar explorando os lugares deste planeta, onde os riscos são maiores do que a maioria das pessoas imagina, assine o Parallel Facts. Vamos continuar.